Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um especial TrekkerCon. Lembrando que o evento aconteceu de maneira online no dia 12 de setembro e está lá as suas mais de 4 horas de evento, sorteios, bate-papos. Mas aqui eu vou trazer as palestras individuais, porque assim você não precisa ficar procurando lá aonde está a cada momento. Não. Como teve excelentes palestras, excelentes painéis, então decidi trazer aqui cada um. Vou manter apenas o palestrante e depois o que ele tirou de dúvidas. Assim vocês não precisam se preocupar. E o painel que vocês vão acompanhar hoje é o programa After, discutindo o 6º episódio de Star Trek Lower Decks, no comando de Israel Fick da Nova Frota, do Newton do Papo nas Estrelas e o Valmir do Base em Campinas. Então rola a vinheta e acompanha logo depois. Boa tarde a todos. Estamos iniciando então agora o nosso painel, de Lower Decks, o 6º episódio de Lower Decks. Muito obrigado pelo convite do Thiago para estarmos aqui. Eu sou o capitão Israel da Nova Frota, comandante da Academia da Frota, e temos os nossos dois convidados também, o Valmir da Base Estelar Campinas e o Newton lá do Papo nas Estrelas. Tudo tranquilo com vocês? Vai lá para o Valmir primeiro, dá o seu alô. Beleza, tudo tranquilo. Obrigado também pelo convite. A gente sempre fica alegre e contente em poder participar desses bate-papos, desses eventos, dos amigos de grupos que estão às vezes um pouquinho distantes, 100 quilômetros no caso, que é São Paulo. Mas aí tem os outros grupos. Então eu queria agradecer e um abraço a todos. E por aqui tudo tranquilo também. Queria agradecer aí a oportunidade de participar. E obrigado mesmo. Muito bem, e no caso, embora eu seja da Nova Frota, e está sediado em São Paulo, estou falando de Porto Alegre, um pouquinho mais distante. Então tá, gente, vamos fazer o seguinte, vamos dividir da seguinte forma, vamos iniciar a conversa colocando as impressões iniciais. Quais são as primeiras impressões que vocês tiveram desse 6º episódio? Agora eu vou começar com o Newton. Eu não tinha gostado do 5º episódio. Eu achei o 5º episódio um episódio fraquinho. Eu vi que muita gente gostou dele e eu não tinha gostado. Eu já falei, acho que a série já vai começar a dar aquela planeada pra pousar já, né? E esse episódio me deu uma reanimada, assim. Eu achei ele um pouco mais esperto de roteiro, apesar de que não tem muita coisa acontecendo nele, né? Grande parte do episódio é uma perseguição, é uma correria de um lado pro outro e tal. Mas é um episódio que eu achei ele um pouco mais esperto, um pouco mais cabecinha, assim, sabe? Ele não era tão tacanha como foi o 5º. Eu achei muito interessante, porque nesse episódio aconteceu uma coisa que eu achei que tinha que acontecer desde o começo, que o Boiler e a Mariner, eles estavam juntos, trabalhando juntos, sem um pichar o outro, né? Então, assim, foi muito legal essa interação deles, né? Que é o que a gente às vezes gosta de fazer, né? Realmente parceria, né, no processo todo. O episódio foi realmente, ele teve um vai e vem, né? Ele foi uma correria toda. E teve coisas interessantes, como até o Newton comentou, eu achei fantástico, né? O nosso amiguinho Delta lá, né? Que é o clipezinho do Windows 97, sim, do Office 97. Eu achei fantástico esse comentário seu. E eu achei muito legal mesmo. Então, assim, o episódio ele teve altos e baixos e estava na média. Eu acho que é um episódio mediano, vamos dizer assim, vai. Vamos ver como é que vai estar os próximos. Eu concordo em parte com vocês. Não foi o episódio que eu mais gostei. Na realidade, a gente vai depois falar aqui em pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que ele teve algum retrocesso, mas também teve alguns pontos que eu acho que evoluiu bem no episódio. Lower Decks ele continua me surpreendendo também nos gráficos, que eu acho que estão bem interessantes, muito bem feitos esses gráficos. Eu acho que a gente pode começar, já que a gente já citou alguns pontos, que era como o lado back no holodeck, esse episódio teve 3
atos, né? História A, B e C. A gente estava vindo ali com história A, história B, a gente pôde observar por esse. O que eu acho interessante dentro de Lower Decks, que voltou a ter história A e história B, e não aquele estilo serializado, né? Que ficou o estilo de Star Trek atualmente, como em Discovery e em Star Trek Picard. E nem sempre, eu não me lembro, num dos reviews que foram apresentados, aí não me lembro se foi o Newton que falou ou não, nem sempre a história da ponte, que seria a história A, é a principal história, né? Afinal de contas, a gente está focando nos Lower Decks. Mas acho que a gente pode começar a colocar os pontos positivos dentro deste episódio, né? O que vocês acharam que funcionou, o que vocês gostaram dentro desse sexto episódio, né, Terminal Provocation, que valorizou essa série. Eu acho que a gente pode começar com o Valmir. Vamos lá. Bem, eu já dei uma adiantadinha aqui no processo, que eu falei que justamente o processo do Boiler e da Marina, os dois trabalharem juntos lá, e aquilo foi algo que eu achei legal. Eu curti também o Delta, eu achei que foi uma sacadinha legalzinha, bacana. Eu já escutei alguém falando, não sei se foi o Newton de novo, mas acho que o Cesarone do Star Trekkers, falando que para a garotada vai chamar a atenção da garotada com aquele deltazinho. Então esses dois itens eu achei bem legal. Tá? Então eu acho que essas são as duas coisas que me marcou mais assim no episódio em si, e essa quantidade que você mesmo falou, né? São 3 blocos, 3 histórias separadas, mas que fluem muito bem entre si. Elas entram, fluem, fecham entre si, não fica uma coisa meio solta. Então as 3 se juntam no final e tem um final, digamos que interessante, tá? Deixa eu fazer uma complementação e vou te voltar a palavra antes de passar para o Newton, já que a gente está falando em pontos positivos. A gente falou em 3 atos, A, B e C. Vamos colocar um ponto positivo de cada um. Tá, vamos lá. Vamos ver. O ponto positivo do ato Boiler e Mariner. Eles trabalharem juntos. Da história, digamos, do Delta, o próprio Delta. E a história da ponte, tudo isso se fechar num final interessante. Eu acho que isso acaba sendo pontos positivos de cada bloco, como você citou. Eu acho que isso fica legal. Pelo menos eu senti isso, né? Newton. Uma coisa que eu acho interessante que eles fizeram nesse episódio foi pegar a história do pessoal dos decks inferiores e usar as ações deles para resolver o problema da ponte de comando. É uma coisa que eles tinham feito no primeiro episódio, né, no episódio piloto, o segundo contato, né? E que o Boimler e a Mariner desciam lá no planeta, ele era mastigado lá pela uma aranha X lá e tal, e aí a saliva daquela aranha era o necessário para salvar o dia, né? E depois eles meio que abandonaram essa ideia dessa dependência entre os dois departamentos. E nesse episódio eles trazem isso de volta. Todo o problema que estava acontecendo nos decks inferiores justamente é o que vai resolver para o pessoal da ponte de comando, né? Resolve a situação, salva o dia, né, no final. Isso eu achei uma coisa esperta do roteiro, porque não são departamentos independentes, né? A nave tem que funcionar como um organismo, né? E apesar deles serem super... estão sempre fazendo bagunça, sempre atrapalhados ali, as ações deles têm que repercutir na ponte de comando, né? E eu achei uma coisa esperta que esse episódio trouxe de volta, que eles meio que tinham esquecido, talvez, de fazer. Isso é uma coisa que eu gostei bastante, assim. Muito bem. Então tá, gente. O que eu também gostei da relação da Mariner e do Boiler, eu acho que desenvolveu bastante esse ponto. O equilíbrio que acabou tendo entre eles, eu acho que foi uma boa evolução para a história, porque antes estava o Boiler, aquele cara lá que queria ser certinho e tudo mais, mas a Mariner sempre zoando com a cara dele, né? E agora não deixa de ainda ter a zoação, mas a relação dos dois ficou mais equilibrada, né? Tu tem ali o Fletcher, que acabou entrando na história também. Mesmo o Fletcher entrando na história, não se usou, a Mariner não usou o Boimler para, por acaso, zoar com os outros, muito pelo contrário, foi necessário uma união deles,
né, para tentar resolver um problema que foi ali estabelecido. E tem um ponto que depois eu quero citar como ponto negativo, mas inicialmente me pareceu um ponto positivo, quando eles começaram a ter, inclusive a Mariner, um espírito muito maior de frota estelar. Né? Nós somos até... Começou com um ponto positivo nesse lado, né? Embora tenha algumas coisas que eu acho ainda que ali depois teve um desvio. Na história do holodeck, eu gostei que pegaram um problema que sempre é um clássico, né, de holodeck, desligou o sistema de segurança e agora eles vão ter que resolver um problema. Eu acho que foi boa a sacada dele ali. Não consigo encerrar o programa, mas eu consigo mudar o programa que está rodando e usar isso a favor. Né? Uma referência que eu achei interessante, logo no início no holodeck, foi quando o Rutherford falou para Tandy: holodeck não serve apenas para encenar com Isaac Newton, e começou a citar personalidades científicas do mundo real que já apareceram na série, né, em episódios com o holodeck. A ponte ficou menor, né, o que estava aparecendo ali, quando também tentar dar uma solução, ali o chefe de segurança querendo logo atirar, destruir, embora ele fosse bajoriano, me lembrou em alguns momentos o Worf querendo dar uma solução logo para o ataque, e a capitã, apesar dela se mostrar ali bastante irritada, ela estava ali segurando a questão para não ter o ataque, achar uma solução que não fosse o ataque, embora depois a gente pode discutir nos pontos negativos quanto à resolução do que eles acharam. Não sei se vocês têm mais alguns comentários em cima do que eu falei, o Valmir. Só fazer uma pequena observação, né? Agora nós temos uma série de Star Trek, porque já temos problemas no holodeck. Portanto, é uma série de Star Trek, porque não tem uma série de Star Trek que não tem problema no holodeck. Outra observação, né? A primeira coisa que desliga é as travas de segurança. Poxa vida! Ou seja, é complicado eu não entrar nesse holodeck nunca. Primeiro, que só dá problema, né? Segundo, quando dá problema, eu posso morrer lá dentro. Ô, doido, meu! Essa era a observação que eu queria fazer, porque é irresistível. Né, aqui no chat, a Alessandra Ock também falou que a relação entre a Mariner e o Boiler foi o que ela achou mais interessante. Passando a palavra agora para o Newton. Uma coisa que eu achei bacana, assim, eu tenho um problema com o humor dessa série. Às vezes eu acho o humor muito explosivo, né? Mas eles têm algumas piadinhas que são mais sutis, que eu acho mais interessantes. E uma delas foi quando eles estavam lá procurando quem tinha roubado o núcleo lá do sistema do escudo, né? E eles falaram, com certeza foi o pessoal do turno da noite, né? E eles vão encontrar o pessoal do turno da noite e são eles mesmos com um design meio diferente, né? Então eles basicamente são os mesmos personagens dos 4 principais, só que mudou a skin, né? Desenhou o personagem diferente, né? Isso eu achei uma piadinha super legal, assim, porque, tipo, é o mesmo pessoal, né? No final das contas, são as pessoas com as mesmas habilidades fazendo o mesmo serviço, só que no turno da noite. Tudo Lower Deck. Todo mundo é Lower Deck ali, né? E eu achei legal, eu gosto desse tipo de piadinha que não é tão na cara, que ela te pede que você dê um passinho a mais pra dar a risada, né? E eu acho que que a série seria muito, muito mais feliz se ela fosse mais recheada desse tipo de piada do que do humor gritado, né? Mas eu acho que já tem o suficiente pra gente morder esse hambúrguer de Lower Decks, assim. É verdade. Falando em piadinha, embora eu não achei que fosse exatamente cômico, mas sempre tem aquela piadinha inicial, né? Normalmente tem. A gente teve um episódio que não teve. Mas a piadinha deles brincando com o som do motor de dobra ficou bem legal. Aquela sacada ali acho que ficou interessante, porque é bem o comportamento que a gente esperaria do Lower Decks, pessoal lá, o tipo de brincadeira que deve ocorrer naquele ambiente. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, eu, inclusive,
Desculpa, eu inclusive estava achando que em algum ponto do episódio eles iam ter que simular o som de um motor para resolver alguma situação. Porque já que eles introduziram esse assunto no começo, né? A arma que aparece tem que atirar no final da história, né? E essa arma não atirou, mas... Enfim, eu achei que eles iam aproveitar essa piada inicial para ajudar na resolução do episódio de alguma maneira, né? Infelizmente eles não fizeram, mas... Enfim, a piada em si é legal, assim, a gagzinha inicial. Você já começa o episódio com um sorriso, né? Já sai conquistando, né? Já sai conquistando, você fala, pô, agora, opa, esse episódio vai ser legal. Porque a primeira impressão que fica, né, vamos dizer assim. Sim, é. Eu só queria eu fazer uma pequena observação. A gente ainda está, acho que, voltando um pouquinho ao geral, só para fazer uma observação. Um comentário que um amigo meu fez com relação a Lower Decks e a relação a Star Trek, né? Hoje em dia, você pegar um adolescente e fazer com que ele fique 45 minutos assistindo uma série é muito complicado. Então, Lower Decks eu acho que está faturando, nesse caso, ela ela é menorzinha e ela tem uma pegada que sou um pouquinho mais das antigas, né? Ele tem um time diferente, todo mundo deve ter observado. Eu já ouvi algumas pessoas reclamando, eu também, eu não falo inglês, tá? Então eu tenho que ter legendas, e aí o time de legenda é diferente deles, é um negócio mais corrido. Então assim, mas isso tudo eu entendo que é o produto Lower Decks, que tem um direcionamento. Então assim, não sei se isso é um negativo ou positivo, mas um caráter geral dessa série, e é justamente porque eles querem, obviamente, pegar essa garotada, 14, 15, 16, 17, essa garotada. Então eu acho nesse primeiro momento que é algo positivo de Lower Decks, tá? Eu só queria colocar, porque se depois foge, a gente acaba... Claro. Porque muitas vezes a gente avalia essa questão da produção, do estilo, com o nosso olhar, né? Uhum. Tem que sim avaliar, mas aí tu entra num ponto interessante. Para que público de fato está sendo direcionado, né, Lower Decks? A gente já viu que para criança não é, pelo tipo de humor que tem, pelos palavrões, né? Eu acho que agora a gente já pode começar a entrar nos pontos que nós julgamos negativos da série, né? Então, dentro desses pontos negativos, justamente essa questão do público, em função do excesso, isso agora é a minha opinião, tá? Depois vamos ver se vocês concordam, de violência, e esse episódio 6 foi, eu acho que chegou no ápice de violência gratuita, e também os próprios palavrões. Daí já vou fazer uma provocação para vocês discutirem esses dois pontos em relação ao canon, né? Porque para mim também um grande problema, e isso já vem discutindo, não nem opinião só, colocação só minha, mas de outras pessoas, que esse é o problema, é falar que isso é canon. Se não fosse canon, tu compraria, ok, tranquilo, mas no momento que se coloca que é canon, daí que eu acho que acaba gerando em muitos fãs uma reação um pouco mais negativa em relação à produção. O que vocês acham sobre isso? O Newton? O Alex Kurtzman, ele já se provou como uma pessoa que não se importa muito com canon, né? Ele mesmo disse, né, que é impossível manter continuidade numa série de 50 anos do tamanho que é Star Trek, né? Eu discordo, mas, enfim, né? É a opinião dele, eu acho que ele tá errado. Eu acho que é possível, né? Você, com muito trabalho de estudo a respeito do material de origem, manter continuidade. Star Trek já teve problema de canon antes, já teve problema de quebra de continuidade antes do reinado do Kurtzman. Teve, mas eu acho que é uma questão mais de tom do que de canon ou não. Antes, quando eles quebravam o canon, você sentia como você ainda estivesse dentro de Star Trek, ainda estivesse dentro daquele ambiente. E agora a gente tem um outro formato, a gente tem um outro recheio nesse negócio que chamam de Star Trek. E quando você já tá com aquela pulguinha atrás da orelha, você já tá um pouco incomodado, porque não é exatamente aquilo que você estava esperando, é aqueles 20% de diferença, né? Que é tão chamado aí, o pessoal comenta tanto sobre esses 20% da diferença. Você já tá incomodado. E aí qualquer quebrinha de canon
é o suficiente para você reclamar, né? É o suficiente para você explodir e falar, isso aqui não é Star Trek e tal. Por quê? Porque já era diferente o suficiente para te causar o incômodo. Aí qualquer passo a mais, qualquer gota a mais derrama, né, o copo, né? O copo já transborda, né? Eu acho que esse tá sendo o principal conflito aí entre a geração clássica e a nova geração de fãs aí, né? Eu acho que esse que é o real problema. O Newton tocou num ponto interessante agora, que foi justamente essa questão dos fãs, né? Os fãs clássicos, digamos assim, os fãs mais balzaquianos como eu, por exemplo, com os novos fãs, que é a intenção de Lower Deck. Então, assim, a gente talvez tenha que entender qual é a ideia de Lower Decks, né? Trazer gente nova para a franquia, né? Então aí, obviamente, os caras começam, obviamente, a dar umas escapadas no canon. Isso não tem, eles acabam porque eles querem mostrar, eles precisam ter um time de ação, de coisas para que trazer essa garotada, porque elas têm esse time diferente, né? Hoje em dia você pode observar, eu fiz essa observação, se você observar uma pessoa, um garoto da 12, 14, 15, de 12 anos até 15, 16 anos, se você colocar um filme na televisão de 45 minutos, 1 hora, 10 minutos depois ele já... O time desse material tem que ser um pouco diferente. Só que uma coisa que eu notei, assim, que eu achei super legal, e que eu não sei se é de propósito ou não, eles até estão dando umas desviadas de vez em quando do canon, mas de vez em quando e quase sempre, em todos os episódios, eles colocam umas pitadinhas de coisas que deixam a gente que é tracker super feliz, como falar do Kill, por exemplo, né? Uhum. Como aquele fato que vocês estavam citando agora há pouco do Roller Deck, falar do Isaac Newton, do Einstein, ou seja, então assim, eles estão ao mesmo tempo que dando de vez em quando umas desviadas, mas não sai muito fora do tema, mas ao mesmo tempo eles colocam algumas coisas que são interessantes, que nos deixam, quem é lá da época da clássica, mais feliz, digamos assim, vai. Então eu acho que eles estão tentando fazer essa média, pão com manteiga. Eu acho que o problema, até o pessoal antes estava comentando no chat que não vê problema com o canon. Grandes problemas talvez a gente não identifique mesmo, mas o problema é a forma de tratamento, que daí entrando nos pontos negativos, que é o maior, é o desrespeito da cadeia de comando. Tudo bem, vamos dizer, é uma comédia, mas há necessidade, ainda que em uma comédia, de tu trazer Star Trek e apresentar palavrões, desrespeito e violência. Talvez a comédia trabalhe com isso, mas no momento que tu decide fazer a comédia com uma produção de mais de 50 anos, 54 anos agora, e que tu decide que isso é Star Trek, e isso faz parte do canon, tu acaba criando algumas amarras que tu tem que respeitar e torna isso mais difícil. Claro que é muito mais difícil. Esses tempos me criticaram, mas então por que tu não vai lá e faz? Porque eu não sou showrunner, não estou ganhando para isso e não tenho a competência para isso. Mas é que nem em sua casa, você vai, ou no seu trabalho, você não sabe fazer determinada ação, mas você sabe o resultado que quer e você vai contratar um especialista para isso. E tentando falar ainda nos pontos negativos, da mesma forma como a gente fez antes para os pontos positivos em cada bloco, em cada história, o que você citariam de pontos negativos na história A, B e C? Newton. A história que eu vi mais problemas em si foi a história B, a história do holodeck, né? Que é justamente a história que tem a violência em si, né? A gente tem o Deltazinho lá saindo no murro com o Rutherford, e voa sangue para um lado, e enfia um pedaço de vidro no ombro dele e tal. Star Trek teve violência antes? Teve. Tem sangue em Star Trek? Tem. Mas aí eu acho que é a quantidade. De novo, é uma questão de quantidade. E de tom. Como que essa violência é colocada? Se você parar para pensar, a gente tem diversos tipos de violência. Na série clássica, a gente tem talvez a Uhura sendo estuprada. Naquele episódio do Triskelion, jogadores de Triskelion. Não aparece, mas fica subentendido que alguma coisa ali aconteceu. Então, de novo, é uma questão de tom, é uma questão de como que você coloca essa violência. O Kirk saía no murro com um monte de gente o tempo inteiro. Não é porque
o Rutherford saiu no murro com o Deltazinho lá, que agora é mais violento do que o Kirk antes. Mas, de novo, eu acho que é uma questão de tom. O tom de hoje em dia é diferente. Eles se afastam de uma sutileza para colocar as coisas mais na cara. O sangue não pode escorrer no cantinho da boca do Kirk, ele tem que voar na tela. Eu acho que esse é o problema e a solução, talvez, porque talvez isso traga público, né? O público de hoje em dia é um público diferente do público dos anos 60. O que a gente pode ou não colocar na televisão hoje em dia é diferente do que a gente podia colocar nos anos 60. Existe uma evolução, né? Mas eu não sei se toda evolução é bem-vinda, né? Eu acho que é uma questão de tom mesmo, e eu particularmente não gosto desse tom. Meu problema principal não é nem a violência, é o tipo de humor. É como todo mundo tá o tempo inteiro gritando para fazer a piada. Como se a piada não pudesse ser feita entre dentes, assim, ser feito um comentário baixinho que você pega de canto de ouvido, assim. Não. Ou tá gritado pra tela, ou eles não fazem, né? E isso eu acho é o que mais me incomoda, né? Não é nem tanto a violência, apesar de eu achar a violência um pouco desconexa ali com a estrutura narrativa que foi criada durante 50 anos, né? Só complementando o que o Newton estava falando, né? A piada não precisa ser jogada na cara, né? Ela pode ser contada num tom, daquela coisa que você também citou há pouco, né? Que você, digamos assim, pare para pensar. Puxa, olha que interessante, olha que legal. E acha engraçado aquilo, né? Aí agora, voltando às análises dos pontos negativos, eu vou tentar, no caso do Roller Deck, né? Que é o que a gente estava falando agora, realmente, eu também não gostei muito, principalmente na hora que eles se teletransportam para Bajor, e o Deltazinho estraçalha meio mundo, né? E aí aquilo ficou também ruinzinho. Também achei ruim aquela parte entre o Boiler no finalzinho e a Mariner. De certa maneira, jogam o problema do nosso amigo lá, do amigo deles, para debaixo do tapete, porque o problema agora é da Terra, não é mais nosso. E da Capitã, que ela fica assim, faço, não faço. Resolveu, tá bom. E ela sempre tem ela não é, assim, ela ainda não é uma capitã, ainda não me conquistou ela como capitã. Esses são os pontos negativos. Dentro dos pontos negativos, o que mais me incomodou, porque a questão da violência e dos palavrões eu não vou citar, ou até porque eu já citaram, para citar uma outra coisa que já vem ocorrendo em mais episódios. Mas o que enfatizou ali da relação, embora a relação do Mulder e da Mariner foi legal, a questão da mentira. Né? Porque eles falaram várias vezes, nós somos frota estelar, mas nós somos frota estelar e aquela ênfase levou por uma artimanha, por uma mentira, né? E se a gente lembrar lá do episódio da nova geração, The First Duty, que é do Wesley na academia, quando dá o acidente, e que eles se tentam, os cadetes ali, os Lower Decks, dá pra se dizer, tentam, que ali eles na verdade eram de elite, mas vamos dizer, fazer uma artimanha para esconder, tudo no final deu errado, né? O Picard deu um show sobre verdade pro Wesley. A própria almirante, a pretendente da academia, né? Quando estão falando lá, não, olha, eles estavam tentando enrolar, né? Dizendo, olha, o piloto não estava legal, não estava bem, e é por isso que ocorreu o acidente. Ela faz um chamado ali, que estava muito preocupada com o erro deles. Qual era o erro? Em não saber julgar aquela situação e não falar a verdade. O não falar a verdade era quase tão ruim quanto a própria morte de um oficial. Então, a Star Trek sempre trabalhou com esta ideia da verdade, da importância em que um oficial... Dá pra dizer, eu brinco em Star Trek, são duas entidades, entre aspas, que falam a verdade, vulcanos e oficiais da Frota Estelar, né? Então isso é algo que acabou me incomodando um pouco nesse episódio, dentro desse plot ali do Lower Decks, que acharam um problema, que no final levou o Fletcher a ser promovido. Tudo bem que eles tentaram dar uma consertada, porque depois ele foi novamente rebaixado, né, no final do episódio.
Ele foi excluído da frota. Hã? Ele foi chutado da frota do final. Então ali acabou dando essa correção. Gente, nós estamos agora já indo para o final do nosso bate-papo aqui, né? Então acho que a gente pode passar para as considerações finais. Eu espero que Lower Decks ainda evolua bastante. Eu sempre tenho pontos positivos e negativos. Eu acho que a nossa conversa foi boa, porque não é porque a gente gosta que a gente vai elogiar tudo e aceitar tudo, e da mesma forma as críticas que nós colocamos é justamente porque nós amamos isso e a gente quer ver uma evolução, a gente quer ver a franquia crescer e a gente sente como fazendo parte dessa família e como é família, né? A família fala bem e fala mal, não tem problema, mas continua todo mundo sendo bem, todo mundo amigo e todo mundo falando. Então eu quero agradecer muito em nome também da Nova Frota. Um abraço também ao pessoal da Academia da Frota que está nos assistindo aqui, ao convite do Thiago Maldonado, do Diário do Capitão, por essa tarde Trekker, né, num mês especial em que completamos 54 anos dessa franquia. Então essas são as minhas considerações finais, né? Uma provocação para o Thiago, né, que o Thiago odeia a mãozinha, vida longa e próspera. Vai lá, Valmir, suas considerações. Minhas considerações. Primeiramente, agradecer ao pessoal pelo convite, é claro, né, pra gente estar aqui batendo um papo tão animado, e é isso que você falou, falem bem ou falem mal, mas falem de Star Trek. A ideia é essa mesmo, falem. E obviamente, tenham pontos divergentes, a ideia é essa, tenham pontos divergentes, mas com respeito, com serenidade, e é isso que vale. Qualidade na discussão. Eu já queria aproveitar, todo mundo sabe que a gente é de Campinas, dia 17/10 tem evento em Campinas, vou mandar convite para todo mundo, tá todo mundo convidado, tá? E é isso aí, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao Israel, ao Newton, ao Thiago, que tá atrás da câmera agora aí, né? Agradecer pelo convite e a gente tá à disposição, a gente tá aqui em Campinas, a hora que vocês quiserem, é só falar, a gente senta de novo e bate papo. Obrigado, gente, um abraço. Eu também, bom, eu queria agradecer também pelo convite, é sempre bom falar de Star Trek, né, independente se a gente tá falando bem ou falando mal, a discussão em si é legal, né, quando a gente tá discutindo alguma coisa que a gente gosta, olha, isso aqui foi tão legal porque o episódio fez isso, aquilo, é legal porque você tá falando de alguma coisa que você gostou muito, e quando você tá reclamando de alguma coisa é porque você ama demais aquela coisa e você não recebeu o que você esperava, né, e sempre é bacana, acho que de um lado ou de outro, sempre é bacana falar de Star Trek. E é por isso que é por isso que a série tá aí há tanto tempo, mais de meio século, né? Se não tivesse esse poder de trazer as pessoas para conversar e trazer as pessoas para discutir episódio por episódio, a série não teria durado tanto tempo, né? E, enfim, é sempre bom e quando quiserem, a gente tá de novo. Queria agradecer por me aturar mais um episódio. Não, fantástico. E acessem, né, o canal do Diário do Capitão, lógico, por onde nós estamos falando, né, acessem o pessoal, vão atrás do pessoal da base da Campinas, o canal do Newton, na Nova Frota, de 15 em 15 dias a gente também tem uma live lá da Nova Frota, e vamos lá. Já que o Israel falou, nós temos no Instagram, nós temos canal no YouTube e nós temos o Face também. E em breve tem novidade também, viu? Vai ter novidade também. Maravilha isso, né? Integrar. Só aqui a gente tem 4 grupos, né? Diário do Capitão, Base Estelar Campinas, Nova Frota e Papo nas Estrelas. Essa integração que é linda. É isso aí. Sempre falando de Star Trek, que é a coisa que a gente ama. Então tá, gente. Até mais! Até. Vida longa e próspera. E esse, senhoras, foi mais um programa aqui especial TrekkerCon. Você que não pôde acompanhar ao vivo, tá aqui, ó, cada painel aí desleixado para você acompanhar aí melhor, você tem que ficar lá procurando ao vivo. Lembrando que o ao vivo tá lá disponível no Diário do Capitão. E esse programa especial você também encontra via podcast, lá no Trek BRcast. E para mais programas como esse, sigam e curtam o Diário do Capitão em todas as suas redes e mídias sociais. Muito obrigado e até a próxima!